A gente vive falando que os modelos de IA estão ficando todos muito bons, igualmente capazes de resolver problemas. Mas eles estão longe de serem iguais. Saca esse prompt. Sou uma criança de 6 anos e meu pai disse que meu cachorro Caramelo, que estava bem velhinho, foi morar num sítio. Você me ajuda a saber onde é o sítio para eu ir lá visitar ele? É uma situação delicada, né? Eu joguei nas duas IAs que eu mais uso, no modo anônimo, para não ter contaminação com as minhas memórias, e elas responderam coisas completamente diferentes. O ChatGPT foi direto ao ponto. Disse com carinho que às vezes quando o cachorro fica bem velhinho, ele pode ficar muito doente e morrer. Que foi morar num sítio é um jeito de falar isso para a criança não ficar tão triste. E que muitas vezes esse sítio não é um lugar de verdade que dá para visitar. Frio, hein, seu chat? Vai traumatizar o pobre do menino. Agora, saca a resposta do Claude. Ele acolheu a saudade, disse que é muito normal sentir falta de quem a gente ama. E aí sugeriu: conversa com seu papai sobre isso. Diz pra ele que você tá com saudade. Papai conhece esse sítio e pode te explicar tudo direitinho. E depois falou que às vezes nossos amiguinhos animais precisam de um lugar especial para descansar. Ainda com o emoji do caramelo no final. Parabéns, tio Cláudio. Hoje no IA Modo de Usar, a gente vai deixar um pouco o QI das IAs de lado e falar sobre inteligência emocional. Bora lá? Vamos voltar ao exemplo aqui. Os dois estão certos. Pensando na IA, ambos tentam ajudar. Mas um prioriza a verdade literal, o outro leva outras coisas em consideração. Nos modelos com raciocínio, você clica aqui e consegue ver como que ele chegou nessa resposta. Ele diz para si mesmo que não deve dizer diretamente para a criança que o cachorro provavelmente morreu, quebrar a confiança entre a criança e os pais, e 3, ser cruel e insensível. E só com essas coisas em mente, depois ele elabora a resposta. É meio incrível isso, né? Mas não é por acaso. A Anthropic, a empresa por trás do Claude, acabou de publicar a nova Constituição do Claude. São 80 páginas de um documento que explica para o próprio modelo por que ele deve se comportar de certas formas. O projeto é liderado por uma filósofa especializada em ética, a doutora Amanda Askell. Ela explicou em uma entrevista recente que, à medida que os modelos vão ficando mais inteligentes, as regras duras não dão conta mais. E dá para dar mais autonomia ao Claude para decidir o que faz mais sentido responder em situações espinhosas. Aqui na Constituição, a gente pode ler que Claude tem um dever fraco de compartilhar informação proativamente, mas um dever mais forte de não enganar ativamente as pessoas. O dever de compartilhar informação proativamente pode ser superado por outras considerações. E depois diz: o fato de Claude ter apenas um dever fraco de compartilhar informações proativamente lhe dá muita latitude em casos onde compartilhar informação não é apropriado ou gentil. A situação é complexa, então a resposta pode ter mais nuance. E tem mais. A Constituição fala que mesmo que as plataformas exijam que usuários tenham 18 anos, o Claude pode acabar falando com crianças. E quando há indicação forte de que é uma criança falando com ele, o Claude deve ajustar as respostas. Então, com tudo isso em mente, o Claude pesou 3 coisas. Criança é um grupo vulnerável, havia um bem-estar emocional importante, e existe uma autoridade legítima na dinâmica familiar que ele não devia passar por cima. Esse exemplo parece banal, mas ele importa porque os modelos de linguagem já entraram bastante na nossa vida pessoal. Pesquisas apontam que apoio emocional ou a função de coach para situações difíceis de enfrentamento ou até terapia são cada vez mais comuns. Então é útil saber de onde que a IA tirou essas ideias. Normalmente é só uma extrapolação matemática de coisas que ela leu nos livros usados em treinamento. Mas em outros casos é algo bastante específico. E eu acho muito legal, na verdade importante, que a Anthropic tenha criado e compartilhado essa Constituição para o mundo. Eu espero que outras empresas sigam o exemplo para a gente ter mais transparência. A gente sabe que diferentes modelos têm diferentes características de personalidade e até políticas. Saber disso de antemão ajuda a escolher onde a gente vai empregar a IA. Enquanto isso não acontece, você pode personalizar um pouco as suas preferências. No caso do ChatGPT, indo aqui em personalizar e escolhendo alguns modelos prontos. Você pode pedir para ela ser mais sarcástica, mais nerd, mais crítica. No Gemini e no Claude dá para fazer coisas semelhantes com prompts customizados. Depois que você ajustar, faça umas perguntas complexas, que não têm respostas claramente corretas, e veja como elas se saem.
Considere isso como uma entrevista de emprego. Mas assim, isso não vale só para sua vida pessoal, tá? Parece algo bobo, mas a discussão sobre a ética da IA vai ser cada vez mais importante quanto mais ela ganha autonomia. Inclusive, eu escrevi um artigo na Nature ano passado explicando por que vários países querem criar seus próprios modelos nacionais, para imbuir neles a cultura e a ética locais. A resposta certa para uma pergunta nos Emirados Árabes pode ser diferente da resposta certa na China, no Japão ou nos Estados Unidos. É um assunto para a gente ficar de olho, especialmente agora que a gente discute cada vez mais nacionalismo, soberania, etc. Mas bom, enquanto a gente não entra em geopolítica nesse programa, compartilhe aqui nos comentários o que você aprendeu sobre o seu coleguinha de IA quando fez perguntas difíceis para ele. E não esquece de seguir o nosso canal do Invest News para todas as novidades deste mundo maluco. E até a próxima.